שירו למלך, הטובונים שירו, שירו, שירו למלך, זיפרס מפוליו, הטובונים שירו, שירו, הטובונים שירו למלך,
pessoal, boa noite para todos, que Deus abençoe. Vamos para mais um estudo, primeiro estudo de quarta-feira, né, do ano de 5.782, e eu vou compartilhar com vocês, vou ter o privilégio de poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa semana. Nós estamos no Shabat, a semana do Shabat, que nós chamamos ele de Shuvá. Shuvá é o Shabat do retorno, ainda há tempo. Então eu preparei um estudo para a gente estar conversando, um bate-papo aqui, e eu intitulei esse título como Dê um Passo a Mais. Só mais um passo que nós precisamos para alcançarmos o nosso objetivo. Enquanto eu estava preparando esse estudo, eu estava pensando sobre o tempo. E o tempo, como que o tempo voa, né? Você já parou para pensar se nós tivéssemos asas e pudéssemos escolher um local para colocar essas asas, e essas asas você colocasse em um relógio, e esse relógio estaria sempre diante de você, cronometrando quantos segundos ainda restam da nossa vida. Você já pensou se você tivesse esse controle? De quanto tempo ainda resta na minha vida? Você já parou para pensar sobre o tempo? Como o que você tem feito do seu tempo? O que nós temos feito com a nossa vida? Como você tem aproveitado o tempo? E eu estava pensando nisso, né? Você já pensou se eu tivesse sempre um relógio à minha frente e sempre que eu olhasse tivesse esse relógio com as asas mostrando, lá falta, Silas, você ainda tem alguns segundos de vida, você ainda tem X milhões de segundos de vida. Como você vai aproveitar cada momento da sua vida? Porque nós não temos esse relógio visual. Eu sempre falo porque eu compreendo as coisas visualizando. Sempre que eu estou falando com vocês, eu estou vendo, eu crio cenários mental. Eu não tenho aquela agilidade dos matemáticos, dos físicos, de falar algo rápido sem pensar, eu visualizo. Quando eu falo, eu estou visualizando. Então eu visualizando esse relógio à minha frente e vendo ali decrescente, cada segundo que passa da minha vida, ele é super importante. Como eu tenho aproveitado esse tempo? Eu tenho uma pessoa que eu faço um atendimento com ele mora nos Estados Unidos, eu atendo ele nos Estados Unidos, meu cuti. E ele estava conversando comigo, e lá nos Estados Unidos ele é professor e ele ganha por hora. Ele falou: Silas, a maior dificuldade que eu tenho aqui nos Estados Unidos é o tempo, porque eu ganho por tempo e eu não consigo aumentar os meus ganhos porque eu ganho por tempo. Eu falei para ele e falei assim: interessante. Ele falou assim: eu recebo nos Estados Unidos, você trabalha e você ganha. Eu dou a minha aula, acaba a minha aula, o dinheiro está na minha mão. E eu falei com ele assim: o tempo é igual para todos. Eu não consigo aumentar seu tempo. Ele falou assim: eu preciso de trabalhar 8 horas por dia para eu me manter bem nos Estados Unidos. Então eu tenho que dar 8 horas de aula e além disso eu preciso estudar. Eu falei com ele: então vamos fazer o seguinte, o que nós podemos fazer? Valorizar o seu tempo. Ele falou: Silas, mas como assim? Eu falei: qual o valor da sua aula? Ele falou: minha aula é X. E eu falei assim: qual o melhor professor aí na sua cidade? Quanto ele cobra? Ele falou: Silas, ele cobra 4x.
E eu falei, qual a diferença da sua aula para a aula desse professor? Ele falou, nenhuma. Eu falei, em termos de conteúdo, não, eu passo da mesma forma. Eu tenho alunos que já foram alunos desse professor e que a minha aula é até melhor, recebo até elogio. Eu falei, então o que você está fazendo para colocar o valor de 4x na sua aula? Ele falou, mas como que eu vou fazer isso? Aí nós criamos um cronograma. Como ele recebe por aula, eu falei, olha, você vai juntar com o seu pessoal, seus alunos, escolhe seus melhores alunos, e como você precisa de 8 horas, nós vamos colocar um valor que você vai trabalhar 2 horas. E ele riu, falou, Silas, mas isso é impossível. Eu falei, não, é possível. Se você não valorizar o seu tempo, você vai querer aumentar os seus ganhos sem conseguir aumentar o seu tempo, porque o seu tempo, você só tem esse tempo. Não tem como aumentar o seu ganho sem aumentar o seu valor. O que eu quero dizer com isso? Você precisa compreender o valor do seu tempo. E com isso foi o meu. Dá licença, só um minuto. Nossa, é difícil para enxergar, mas consegui. Ela consegue. Eu consegui. Tira para mim esse aqui, Fernanda, que não apaga. Aqui? É. Apaga. Isso. Muito obrigado, Fernanda. O que acontece? Ele foi e conversou com um de seus alunos e falou, olha, minha aula ela custou um X para você conhecer o meu trabalho e a partir da próxima semana a minha aula ela vai valer 2x e no final do processo nós colocamos do outro mês a aula ia valer 3x. Então o valor da minha aula são 3x. Eu estou cobrando um para você conhecer o meu trabalho, mas o meu valor é X. E ele escolheu 2 alunos. E sabe o que esses alunos falaram com ele? Achei muito interessante o retorno dele. Eu falei, Silas, eles me falaram, não, você não precisa esperar chegar lá na outra semana. Se o seu valor é 3x e nós achamos justo pagar para você 3x. E eles começaram a pagar para ele 3x. Então, ele precisava trabalhar 8 horas, hoje ele trabalha 2 horas, ganha o valor que ele queria, está super feliz, aumentou o valor dele, maravilhas, e a vida continua. Aí, quando o nosso processo de valorização de tempo, eu falei com ele assim, olha, interessante, eu falei com você a respeito de aumentar os seus ganhos, aumentando o valor do seu tempo. Você aumentou o seu tempo, você está com 6 horas de sobra, aumentou o seu ganho, está feliz da vida. Mas agora vamos pensar do outro lado. E o meu tempo? Como você valoriza o meu tempo? E ele falou, mas você quer aumentar a sua hora? Eu falei, não, não estou aumentando a minha hora. O que eu quero que você entenda que o tempo, quando você tem consciência do seu tempo, o tempo do outro também tem valor. Quando você reconhece o seu tempo, o tempo do outro também tem valor. Eu estou aqui com vocês, o meu tempo tem valor, mas o tempo de vocês tem muito mais valor. Se eu quero agregar valor ao meu tempo, eu preciso agregar valor ao seu tempo. Olha que interessante. O salmista fala que um dia é como 1000 dias, que faz diferença, porque é atemporal. Mas nessa missão que nós estamos aqui agora vivendo, esse momento, celebramos Rosh Hashanah, agora vamos celebrar Yom Kippur, é um tempo fundamental para direcionar toda a nossa vida, toda a nossa existência. Aqui está um portal violento aberto para todos nós aproveitarmos esse tempo e valorizar os nossos ganhos, porque o tempo é igual para todo mundo.
Não adianta você querer ganhar mais aumentando o seu tempo. Você tem que ganhar mais valorizando o seu tempo e valorizando o seu conteúdo, descobrindo quem você é, como você pode contribuir, quais são os seus valores, qual é o seu valor, quanto vale uma hora que eu parar para ouvir você, quanto vale o momento que eu sento para escutar você. Existem valores? Existe tempo. Mas como você valoriza o seu tempo? Se você não souber valorizar o seu tempo, você não tem uma percepção da sua existência. Imagina você vendo agora o cronograma, falando para lá, você está perdendo no seu depósito de tempo. Nesse momento você está perdendo vida, tempo de existência nesse plano. Como você vai recuperar esse tempo? Impossível. Valorizando, colocando valor nas suas ações, nas suas atitudes. Quais têm sido as suas atitudes em relação ao seu tempo? Como você tem percebido a sua vida? A sua vida tem sido simplesmente distrações. Distrações não nos levam a lugar nenhum. Futebol. Ontem eu perdi 2 horas assistindo futebol. Hoje eu joguei feio do Cruzeiro. O time tá horrível. 2 horas perdi tempo de frente à televisão. Falei, nossa, tanto tempo eu não via futebol. Sentei aqui. 2 horas de distração, de perda de tempo. Vendo um jogo horrível. Não me levou a nada. Nenhum ganho. É proibido, Silas? Não. Existem coisas que fazem um crescimento na qualidade da minha vida, do meu ser como indivíduo. 2 horas parado assistindo futebol não me leva a nada. Eu perdi 2 horas do meu precioso tempo numa distração de um jogo horroroso. Me leva a nada. Corpo parado, sem fazer nada, olhando para a televisão, para uma tela, totalmente inerte. Nós não estamos aqui para sermos inertes. Nós estamos aqui para valorizar a minha qualidade de vida. Se eu estiver num momento de descontração com os meus amigos, num churrasco, assistindo um vôlei, assistindo um futebol, um momento de lazer, poxa, é muito válido eu estar interagindo com pessoas, mas eu parar do nada e ficar olhando para uma tela de televisão que não vai me acrescentar nada, perda de tempo. Eu parar de frente o TikTok, toque lá não sei o que, ficar vendo videozinhos, perda de tempo. As nossas crianças estão perdendo tempo em celulares, em jogos. Soraya está dizendo, novela, perda de tempo, distrações que estão sendo descontadas do seu saldo e não vai te levar a lugar nenhum. Qual é o valor do seu tempo? Qual é o valor da sua vida, da sua existência? Esse ano está sendo projetado. Qual tempo você tem tirado para fazer suas preces? Homens, vocês têm tirado o seu talite, feito as suas rezas, pelo menos nesses 10 dias, esforce, faça suas preces, pega o mazor, comece a fazer as suas preces. O que você quer investir, qual o tempo, qual o seu valor? Aí eu faço uma pergunta, qual é o maior desejo do ser humano? Coloque aí para mim, qual o maior desejo do ser humano, humanidade? Coloca genérico, a maioria quer ter uma casa, uma esposa, um marido, um filho, conforto. O que as pessoas procuram? Não vou falar que é riqueza. As pessoas procuram uma vida boa. As pessoas querem ter tranquilidade, querem pagar um bom plano de saúde para os seus filhos,
querem pagar uma boa escola para os seus filhos, tem que pagar uma língua para os seus filhos, tem que pagar uma escola para os meninos terem uma iniciação musical para aprender a tocar um instrumento. A criança tem que fazer uma natação, tem que aprender a nadar. A criança precisa ter um lazer, de um esporte. Tudo isso você coloca no papel, são valores e precisam de dinheiro. Todo mundo, a maioria de nós, quando nós sentamos com alguém, a humanidade, nós queremos o quê? Conforto. Queremos ter contas pagas. Queremos não passar necessidade. Tudo o que nós queremos. Mas nós fugimos da fonte de todas as bênçãos. Olha que coerência. Queremos ter dinheiro, queremos ter vida boa, queremos comer o melhor dessa terra, mas nós abrimos mão de tudo isso, correndo atrás do tempo, querendo aumentar o nosso tempo, que o tempo é igual para todos, não tem como aumentar o tempo, aumentar o seu ganho sem valorizar quem você é. Enquanto você corre atrás do vento, você ainda não tem o seu valor. Quando você tem o seu valor, você respeita o seu tempo. Porque quando você marca uma consulta e você não vai, o médico te cobra, o psicólogo te cobra, porque o tempo dele estava ali reservado para você. Eu separei para você 1 hora, é R$250, você não veio, mas o meu tempo está lá, você vai me pagar os R$250, porque eu separei esse tempo para atender você. E eu sou digno de receber, que eu estou tirando do meu estoque. E a Paraxá passada, ela tem uma história que fala de escolha. O Mafitir da Paraxá, ele fala assim, olha, escolha a bênção, escolha a vida, porque se você escolher a vida, ela será vida para você e para os seus descendentes. Vocês não terão necessidades. Silas. Quem nunca leu isso na Torá? Quem nunca leu essa passagem? Quem nunca ouviu isso? O Eterno nos orientando, escolha a bênção. Quem nunca ouviu isso? Todos nós já ouvimos. E por que nós corremos querendo aumentar o nosso ganho, não conseguindo, morrendo, que o tempo é igual para todo mundo, você tem que voltar para casa, está cansado e não consegue aumentar os seus ganhos. Pelo contrário, você aumenta cada dia mais as suas dívidas. Por quê? Porque você não consegue criar valor no tempo que você para estar junto de Hashem, que é fonte de todas as bênçãos. Para muitos de nós, tirar 10 minutos para fazer uma oração, para fazer uma leitura de Torá, para ler um livro, para ouvir um shiur de um rabino no YouTube, seja onde for, para muitas pessoas isso é perda de tempo. E é nessas buscas que nós encontramos a preciosidade que tanto precisamos. É nessa hora que eu aumento o meu valor. É nessa hora que eu aumento o valor do trabalho braçal. É nesse momento que eu aumento os meus ganhos. Porque eu estou na fonte que vai me direcionar para ter esses ganhos. Mas eu não vou nessa fonte exclusivamente porque eu vou ter ganhos. Não, eu vou nessa fonte porque para mim é o melhor tempo possível. Não existe um tempo melhor do que o tempo que eu estou diante da minha vida, que me dá prazer, que me dá existência, que me dá inteligência, que me dá capacidade de discernir as coisas. O homem que não valoriza o seu tempo, ele não tem qualidade de vida e ele não tem vida. A pessoa que não tem tempo, ele não tem vida. Como assim, Silas? Não. Você tem que ter o tempo
você tem que ter tempo de contemplação, você tem que ter tempo para fazer uma brahá, você tem que ter tempo para degustar aquilo que o Eterno colocou diante de você, você tem que ter tempo para cuidar da herança de Deus que está na sua casa, que chamamos de filhos. Os nossos filhos são herança de Hashem. Você tem que ter tempo para dedicar a essas crianças, aos seus filhos, andando no caminho, mostrando para eles qualidade de tempo com Deus, caminhando, Shema. Enquanto eu caminho, eu tenho qualidade de vida com os meus filhos, ensinando para eles contemplação, ensinando para eles postura, ensinando para eles que existe um Deus, ensinando para eles que tudo que nós temos vem de Deus. Quando pegamos a brahá e fazemos uma brahá mostrando para os nossos filhos, nós estamos falando que não é o tempo que eu gasto no meu trabalho que me dá o sustento, mas é Deus que nos dá o sustento. O trabalho é a dignidade. O Eterno é fonte de todas as bênçãos. Meu irmão, quer um ano abençoado? Pare um tempinho, descubra o seu valor. E quando eu falo de valor, me veio Yosef. Hoje de manhã, quando estava no café, a Soraya falou: Silas, você podia fazer o estudo? Eu falei: Soraya, tudo bem. Deixa eu meditar aqui e ver o que eu vou fazer. Que Deus nos dê uma orientação. Conversamos. E eu lembrei de Yosef quando eu pensei de tempo e de valor. Quem sou eu? Yosef, quando os irmãos chegam, quando Beniamim está lá e quando ele volta, quando ele revela quem ele é para os seus irmãos, ele fala assim: eu sou Yosef. Não sei hebraico, acho que é Ani Yosef. Correto, professora? Ani Yosef. Eu sou Yosef, eu sou José. Os irmãos calaram. Que isso, você é José? E Yosef diz assim: eu sou Yosef. Vocês não acreditaram em mim, vocês não confiavam em mim, mas eu sempre confiei naquilo que Deus me deu. Os meus sonhos, eu sabia que tinha um propósito divino. Eu sou Yosef que estou dando para vocês hoje pão. Eu sou Yosef e eu sempre confiei em mim. Eu sempre valorizei o meu tempo. Eu sei quem eu sou. Eu sei a minha missão. Fui jogado, fui vendido, fui humilhado, passei por tudo, mas eu sabia quem eu era. Quem valoriza o seu tempo sabe quem ele é. Yosef dentro do poço, com serpentes, escorpiões, ele sabia o objetivo. Yosef sendo vendido na carroça, foi 2 vezes comercializado. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, eu sei o meu objetivo. Yosef na prisão, existe um motivo para eu estar aqui. Eu sei quem eu sou, eu tenho uma missão, eu tenho uma convicção. Eu sou Yosef e eu digo: eu sou Silas e eu tenho uma missão e eu confio em mim. E você tem que dizer: eu sou. Diz o seu nome aí na sua casa para todo mundo ouvir. Eu sou Silas e eu tenho uma missão. Eu confio em mim. E eu valorizo o meu tempo. Eu valorizo onde eu estou. Eu valorizo por onde eu passo. Porque eu tenho uma missão. Eu valorizo todo o meu tempo. Todo o meu tempo para mim tem um grande valor. E esse tempo que eu tenho, ele não tem preço. Porque esse preço que eu tenho, ele faz parte de uma missão que eu disse para cumprir essa missão. E não tem tempo. Não tem tempo suficiente para distrações, mas dentro da nossa missão todo o tempo é supervalorizado. Se olharmos como castigo de Yosef, todo o processo que ele passou dentro da prisão, por coisas que ele falou,
Tudo bem, você pode ver que ele teve as penalidades, mas essas penalidades o fizeram governador. Se não fosse por esse caminho, por esse tempo traçado, ele não seria o governador. Baruch Hashem, quem é você? Eu sou Silas Yaakov e eu confio em mim e eu vou lutar para cumprir a minha missão. Quem é você? Você tem que valorizar o seu tempo da sua missão. O tempo que eu estou falando com vocês, isso para mim não é perda de tempo, é ganho de tempo. Isso é ganho de conteúdo, isso é ganho de transformação, de intelecto, de vida. Tudo em mim está sendo renovado, porque eu estou na fonte da vida. Enquanto eu estou na fonte da vida, tudo é renovação, transformação. 10 dias de portais abertos. Eu tenho que adentrar dentro desse portal, eu tenho que pegar todas as energias, canalizar tudo. Vou me esforçar para fazer minhas preces 365 dias, mas se eu não fizer esses 10 dias, eu quero estar empenhado, voltado para cumprir o meu propósito. E qual que é o meu propósito? Fazer parte de um ano doce e feliz e levar a doçura da vida através do meu veículo, do meu corpo, através da minha voz, através das minhas ações. Não basta um ano doce para você, é um ano doce para todos que fazem parte da sua vida, do seu traçado por onde você passa. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus na sua vida. Quem tem que valorizar você é você. Quem aumenta o seu preço, a sua qualidade, é a confiança que as pessoas vão ver de transformação na sua vida é você. É a sua postura que faz as pessoas perceber a mudança, a transformação. Nós não podemos ser a mesma pessoa. Nós não podemos continuar no mesmo passo. Nós não podemos continuar nas mesmas distrações. Nós temos que ter algo novo. Temos que ter conteúdo novo. Por isso a Torá renova toda semana. Nós já vamos rebobinar a Torá, porque tudo se torna novo. Tudo começa, tudo tem um recomeço. E nesse momento que nós estamos recomeçando, é hora de você parar e falar: eu sou fulano e eu vou passar por uma transformação. Eu confio em mim, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso e eu vou fazer. Eu vou movimentar, eu vou passar por esse processo. Nós precisamos crescer. Crescer, desenvolver, é passar por um processo. É muito bom chupar uma laranja, é muito bom pegar uma fruta, mas só que para essa laranjeira dar esse fruto, ela passa por um processo. A semente, ela passa por um processo de desenvolvimento. Enquanto ela está debaixo da terra para produzir, é um processo difícil. Mas quando a árvore já está frondosa, cheio de frutos, é delicioso a gente ir lá buscar. Enquanto você é semente, se transformando para dar o seu fruto, esse processo é seu. O processo de crescimento é seu. Até que você se torne uma árvore frondosa com frutos, leva tempo. E a Torá nos ensina, os primeiros frutos nós não vamos degustar, a gente tem que passar por um processo de amadurecimento. E esse amadurecimento nos faz crescer. Crescer dói, mas é necessário. Continuar na mesma passada, na mesma perda de tempo, você não vai sair do lugar. Continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai sair do lugar. Você tem que sair do lugar. E o que é sair do lugar? É crescer. O que é crescer? Parar. Olhar para você. Quem sou eu? Qual a minha missão? Qual o meu objetivo?
onde eu quero chegar, o que eu quero traçar, quais são os objetivos para a minha vida. Coloque no papel. Se não der certo, Silas, não tem importância, coloque, pense grande. Pensar pequeno dá o mesmo trabalho, pense grande, pense maior, pare de pensar pequeno. Você é filho do Criador de todas as coisas. A Kadosh Baruch Hu está sobre nós. Nós temos uma mente brilhante. Nós somos os melhores. Você é o melhor. Se você conectar, você é o melhor. Quantos Iosef existiram? Mas qual que é o Iosef, o justo? É o Iosef que soube passar pelo crescimento. É o Iosef que encontra com seus irmãos e fala: eu sou Iosef, não tema nada, eu não vou castigar vocês. Preste atenção, eu sou Iosef, vocês não confiavam em mim, mas eu sempre confiei em mim e nós temos um propósito, estamos juntos. Vou arrumar para vocês o melhor dessa terra e nós temos um propósito. Vida que segue, sem mágoas, vocês precisavam me jogar no poço para eu crescer. Sem ressentimentos, sem pedir desculpas, sem nada, vão para a vida. Foi Deus que preparou esse momento para que eu tivesse força e para que eu tivesse humildade para ser o Senhor de Faraó e dominar sobre toda essa terra. Se eu não tivesse passado por esse momento de crescer, desenvolver intelectualmente, emocionalmente, eu seria arrogante, eu não saberia lidar com essa situação, mas tudo que passou foi um propósito para o meu crescimento. Baruch Hashem, meus irmãos, vocês não têm culpa de nada. Quem preparou isso foi Deus. E eu sei da minha missão. Vocês não confiavam, mas Deus me falou, você tem um propósito. Um dia seus irmãos vão inclinar para vocês. Vocês lembram que tinha um sol que estava lá se curvando? Eu sabia, vocês não sabiam. Deus falou, foi comigo. Então o preço do crescimento é meu. O preço da sua estrada é seu. E quando você chega no topo, você chega para os seus. Entenda isso. Às vezes você fala, nossa, mas eu que desenvolvi, eu fiz, ninguém fez colar todo mundo. Não. Quando você chega no topo, é para os seus. O sucesso é você contribuir, é compartilhar. Sucesso não é você estar no topo e os seus lá embaixo à beira. Não. Sucesso é você levar todos ao mesmo nível. Entende isso? Sucesso é compartilhar. Sucesso é elevar os seus. Sucesso é puxar para cima. Não adianta você estar lá em cima pisando no pé de quem quer subir. Sucesso é subir todo mundo, leva todo mundo para cima. Essa é a sua missão. Vamos todos subir. Ajuda todos a se elevar. Ajuda todos a cumprir uma mitzvah. Todo mundo precisa de uma conexão. Você precisa dar mais um passo. Não pode ficar só na contemplação. Você tem que crescer. Você tem que amadurecer emocionalmente. Você tem que crescer como pessoa, como indivíduo. Nessa contribuição, o mundo está em construção. Nós estamos em construção. E você precisa aceitar os desafios. A música que a Soraya canta com os meninos, porque a gente quer crescer, né? A gente quer crescer. Nós precisamos crescer, nós somos criança. A gente precisa crescer, desenvolver. Meu irmão, minha irmã, cresça. Deixa de picuinha. Sonha grande. Sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonha grande. Mas sonha grande com consciência. Quando você chegar no topo, é para ajudar os seus. Quando você estiver no topo, é para você elevar todos que estão ao seu redor. Não é para você desfilar, não. É para você falar, aprove Deus eu estar aqui hoje como Iosef. Eu sou Iosef, aprove Deus eu estar aqui hoje para dar pão para vocês, para dar um bom sustento para o meu pai, para ter uma vida melhor. Eu suporto o peso. Vamos todos.
Todos nós, como comunidade, estamos passando por algumas turbulências. Vamos abraçar todos. Todo mundo abraçado aquece todo mundo. É aquela dinâmica que todo mundo abraçado, está todo mundo quente, a energia passa por todos. Sobe um, sobe todos. Vamos todos nos elevar. Se cada um cumprir, dar um passo a mais, nós nos elevamos muito. Sábado, o Soraya estava falando que nós somos a soma de nossas ações. KBL é a soma de nossas ações. Dê um passo a mais, um passinho só mais um passo. Um degrau que você sobe, você já vê mais alto, você já vê mais, tem uma visão melhor, vai clarear mais um pouquinho. Nós precisamos desse esforço, nós precisamos dessa busca. Ela é fácil? Às vezes. Mas, se você entender que você tem que crescer, você vai suportar. Desculpa. Deus nos deu uma estrutura de suportar uns aos outros. Você tem estrutura de suportar aquele que está do seu lado, porque é ele que vai te ferir, e é ele que você vai perdoar, e é ele que vai fazer você crescer. Na paraxá dessa semana, Moisés fala assim, na primeira aliá, essa paraxá são só 30 versículos, miudinha. É lindo esse livro. Moshe tem um canto, leia, estude, pega os detalhes de cada versículo, de cada pessoa. Moisés fala assim, olha, Moisés falou, hoje eu estou completando 120 anos de idade, já não poderei mais sair e nem entrar. Sair de onde e entrar aonde? Ele está falando, pessoal, prestem atenção, eu zerei a minha vida. Em 120 anos, eu zerei meu tempo aqui na Terra, porque o homem tem 120 anos para zerar. E ele fala, eu zerei, eu não tenho onde me elevar mais, eu não posso mais estar aqui, eu não tenho mais como zerar, como subir, como me elevar. Eu cheguei ao ápice, então eu não posso mais entrar e sair. Agora eu tenho que ir para o Pai, porque eu fiz o máximo. Eu cumpri todo o propósito. Moshe errou. Ele passou pelo processo dificílimo. O grande profeta Israel, o maior profeta da face da terra. Vamos ver a vida dele. Foi lançado no rio, viveu com Faraó, longe da mãe. Depois 40 anos distante. Depois 40 anos pelejando no deserto com os nossos pais. Pagou um preço. Mas todo esse processo que ele passou foi a oportunidade que ele teve de ser um dos poucos homens na face da terra que zerou e etc. Venceu tudo. E Deus fala a Moisés, não tem mais nada para você fazer aqui, Moisés. Você já zerou. Você não tem mais como sair e entrar. Você já não tem mais nada para fazer aqui. Você já zerou. Você agora é comigo. Vem para cá. Baruch Hashem. Todo homem tem 120 anos para zerar a sua vida. Tá. Silas, mas tem gente que morre com um ano, com um dia. Ok. A maioria de nós não temos méritos da nossa trajetória para concluir esse processo. Complicado falar isso. E Deus determina o nosso tempo. Imagina o relógio na sua frente agora, com a asa mostrando, cronometrando. Olha, você não tem missão de Moshe, você não tem missão de profeta, mas aqui
Talvez você vai passar nesse mundo aqui simplesmente para você estender a mão para o seu irmão. Às vezes a sua missão é estender a mão para o seu irmão, atravessar de um lado para o outro, para você transformar apenas o mundo. Mas o mundo que você transforma dentro do tabuleiro de Hashem, você transforma milhares de vidas, milhares de situações que nós não conseguimos calcular. Então tem pessoas que o Eterno dá para ela uma missão, e ela cumpriu essa missão zerou, e o Eterno fala, vem para cá, agora você não tem mais missão, vem para cá, cumpriu o seu propósito. Silas, mas eu sei que é doído a separação, ou senão alguém pode dizer assim, então eu não vou querer cumprir meu propósito. Deus nos livre. Não vamos pensar na emoção, vamos pensar frio, calculista. Deus te deu um tempo, e esse tempo tem que ser vivido da melhor forma possível. Moshe, 120 anos. E Abraão cumpriu seu propósito com 180 e tantos anos, porque ele precisava ser pai de nações. Ele encontra e tem mais 5 filhos, são 7 filhos do nosso pai Abraão. São propósitos. Mas eu e você aqui, nós temos um tempo determinado para cumprir o nosso propósito. E qual propósito que Deus tem na minha e na sua vida? Transformar esse mundo. Esse mundo só pode se elevar se eu e você fizermos a nossa parte. Tudo bem, se eu não quiser, eu tenho escolha. Deus me livre e me ajude a compreender a escolha de escolher a vida. Porque se eu escolho a vida, eu estou escolhendo a vida para mim e para os meus descendentes. Quando eu escolho a vida, eu estou definindo o futuro dos meus filhos. Quando eu escolho a vida, eu estou definindo o futuro dos meus netos. Você não pode passar por cima dessas leituras sem fazer um pensamento crítico das suas decisões. Não é ler, é perguntar o que eu estou lendo. O que é que isso realmente representa? Isso quer dizer o quê? Se você não fizer as perguntas, as provocações mental, você não desenvolve. O que desenvolve a gente são as provocações. E essa provocação de Moshe, ela é pesada. Eu não posso mais sair nem entrar. Como você não pode entrar e sair mais? Eu zerei o processo. Eu não tenho como mais me elevar. E ele já estava lá em Keter, vendo todas as coisas. O Eterno mostrava para ele, Moisés, eu quero um tabernáculo do jeitinho que você está vendo aqui comigo. Você zerou, Moisés. As pessoas não conseguem mais nem te contemplar direito, você tem que tampar os seus olhos. A coluna está sobre você. Dê oportunidade para Yehoshua da sequência. Vem. Mas o povo vai errar. Deixa. É a trilha de cada um. Cada um tem um processo. Todo indivíduo é uma trama bem complexa de forças. Todos nós temos uma luta dentro de nós. Nós temos os 2 leões, o Yetzirará e o Yetzirtov. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Todo homem tem essa força. Você pode pegar a sua inclinação para o mal, dominá-la e torná-la a sua força animal totalmente domesticada. Ou você pode pegar a sua força animal e tornar um perverso.
Nós temos dois exemplos sobre isso, dois grandes homens que passaram pela nossa história. Todo dia nós oramos em nome do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não falta um nome? Será que não era para ser em nome do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e Esaú? Quando nós lemos, Baruch Hashem, estamos chegando nesse processo, nessas leituras, quando nós lemos lá em Bereshit, que Leia chorava porque ela não queria casar-se com Esaú, porque ela tinha uma percepção, porque ela desenvolveu a sua trama, a sua força e dominou, buscou espiritualidade e falou: Deus, eu não permito ser dada a Esaú. Esaú tinha o mesmo processo, ele fez as escolhas, mas ele poderia ter dominado o seu instinto animal e tornado também um dos nossos patriarcas. Escolha é a trama complexa da nossa vida. Essa trama é muito difícil, são escolhas. O próprio pai de Esaú via nele uma força, um vigor para ele ser um dos patriarcas. Mas a sua escolha de conduta da força não permitiu. E através dessa força que ele trouxe, essa composição da força negativa para o negativo, porque o que nós precisamos fazer é pegar a nossa força negativa e elevá-la à positividade. Leia, que era para ser esposa dele, bateu os joelhos no chão e falou: Deus, não permita. E vem toda a história de Jacó nessa troca. Mas olha o mérito que Deus deu a Leia. Olha a quantidade de filhos que Deus deu a Leia. E olha o processo de transformação na vida de Leia, apesar das dores, até ela compreender e dar o nome do filho de Judá e falar: agora eu vou agradecer, eu vou perceber a bondade de Hashem. Meu irmão, a nossa vida, os nossos propósitos, os nossos caminhos não são flores. Os nossos caminhos não é uma terra de leite e mel. Talvez você fique numa ilusão que você lê que nós vamos herdar uma terra que emana leite e mel. Emanar leite e mel é para quem destrói o inimigo. Deus fala: você vai alcançar, mas lá tem o tanto de Deus lá, que você vai lutar, você tem que batalhar. Se você não vencê-los, você não alcança a terra. Você tem que trabalhar essa trama complexa que nós temos dessas forças, no nosso Yetzirah, que é onde nós alcançamos o nosso nível máximo, para que possamos desfrutar desse processo divino que Deus tem para nós, desse ano doce e feliz. Muitas vezes a gente precisa imaginar esse relógio com o cronograma, com o tempo passando, com essa perda de tempo, com as distrações. Leia não usou das distrações. Leia lutou e conseguiu seu objetivo. Apesar do desprezo, não acho que foi desprezo que ela passou, é o processo, é o caminho para gerar essas almas elevadas, para gerar um Judá, para gerar um Levi. Precisa de um processo transformador para você alcançar o topo, para você levar pessoas para a transformação de mundo. Você precisa passar por uma estrada. E essa estrada, muitas vezes, ela tem lágrimas, tem sofrimento, mas ela tem gozo, tem prazer. E lá na frente você desperta e olha e fala: poxa, Deus é bom, eu venci. Esse período de que nós estamos vivendo, Shabat,
Techuvá, volta, retorna para Deus. É o tempo especial que você tem que ter conexão. Meu irmão, fazer festa é a coisa mais fácil que tem. Comer peixe, comer maçã com mel, comer raloto, tomar vinho. Isso é muito fácil. Comer é fácil. O difícil é você entender o processo que está por trás da festa. Quando nós falamos, os nossos sábios dizem que são dias terríveis, porque a humanidade está em julgamento e muitos não têm nem noção do que é. É triste quando muitos de nós não nos acendemos dentro desse período e lutamos para participar, para envolver. A sua casa, você tem que brigar para fazer a festa na sua casa. Não precisa ser igual o Graciano que leva o bairro todo para a casa dele, mas também não pode ser alguém que não leva ninguém. Você tem que lutar para fazer. Você tem que lutar para ter as pessoas querer fazer festa na sua casa. Você tem que pôr lá, nós pedimos para pôr lá em KBL. Cláudia pôs, mais ninguém. Vocês têm que lutar. Você tem que querer ter essa presença de transformação de tempo, de pessoas de qualidade na sua casa. Vai ter festa, eu quero ir na minha casa, eu vou lutar, vou chamar, vou ligar, vou fazer tudo para fazer o melhor na minha casa. Eu quero essa bênção aí na minha casa. Não é querer ir na casa do outro para você não ter trabalho. Isso não é para gente elegante, não é para gente que está conectado. Gente que está conectado quer participar, quer fazer, quer envolver, quer doar, quer fazer tantas coisas. No nosso encontro, a pessoa ia levar maçã, chegou com maçã, levou bolo, levou torta, levou tanto de coisa, não estava programado, eu quero participar. Baruch Hashem, eu quero participar, eu quero envolver. Isso é doação, isso é participar do evento espiritual. Não é colocar a mão no bolso com dó, eu tenho que fazer, tenho que gastar, não. Não, entendeu? Não é comer, não é beber, é contribuir. Sucesso é participar, é contribuir. Quem não contribui, quem não faz nada, não está participando. Vida fácil não é para nós. Se você acha que maçã com mel é terra de emana leite e mel, sem vencer os gigantes, você não alcança. É difícil, é difícil, muito difícil. Mas é uma trilha que você tem que fazer para vencer. E quando você vence esses obstáculos e você chega, você pode chegar até como arranhado. Mas você chega com mérito, com alegria, com gozo. É isso que a gente tem que desenvolver em nós. Consciência do que eu estou vivendo, do tempo que eu estou investindo, do tempo que eu estou aplicando nesse processo. Isso é ganho de tempo. Isso é transformação de vida. Isso é transformação de vidas, de pessoas que estão ao seu redor. Não queira ser servido, passe a servir. Não queira só receber, queira doar. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. Receba pessoas na sua casa. Chamar de chuvar. Quantas pessoas estão distantes? Nós estamos reunindo de porta aberta. Chama alguém para ir na sua casa. Nesse Shabat, abre a porta, falou, gente, vem fazer um Kabbalah Shabat aqui na minha casa. E nesse momento você fala, gente, está chegando em Yom Kippur, o mundo está sendo julgado, tudo está sendo julgado, nós precisamos nos reunir, vamos fazer as preces aqui, vamos cantar Lerá Dodi com toda a força, vamos fazer na berroa, vamos ler os salmos todos, vamos fazer tudo com muita alegria, com muita vibração. Se tiver comida, Baruch Hashem, mas o ideal não é a comida, é o que está acontecendo. É o momento que estão vivendo. Vamos abrir esses portais. Convida as pessoas, participem. Esse é o tempo que você tem para envolver, para transformar, para curar, para mudar toda a sua história. Quer uma casa grande só para você? Para que você não recebe ninguém na sua casa? Quer uma casa grande? Quer uns móveis bonitos? Quer muitos quartos? Para que você não recebe ninguém na sua casa? Não vai nem formiga na sua casa? Abra suas portas, aumenta suas tendas. Tenha pessoas, tenha movimento, tenha movimento. O nosso pai Abraão era a tenda aberta dos 4 lados.
Abra as portas, abra as suas comportas. Vamos nos envolver, vamos vibrar, vamos viver com tudo que está para viver. Esse é nosso objetivo. Traga as pessoas para celebrar com você, porque o nosso Pai, Ele está de braços abertos. Você tem que falar assim: eu quero crescer. Eu quero crescer, eu vou redefinir a minha vida, eu vou reprogramar a minha vida, eu vou reprogramar os meus valores. Eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero viver tudo que dá para viver, contribuindo. Eu quero ser aquele que contribui, eu quero ser aquele que tem sucesso. Sucesso é doação. O que é doar? É distribuir o seu conhecimento, é distribuir o que você tem de melhor. Qual que é o seu melhor? Dê o seu melhor. É no seu melhor que a gente cresce. E sabe quando eu cresço? É quando eu descubro qual que é a minha conexão. Olha, às vezes você tem muitas facilidades em fazer várias coisas, mas você foge de onde dói em você. É aonde dói que faz crescer. É aonde dói que tem que mexer. É onde você tem preguiça que tem que mexer. É na ferida que tem que tocar. É na ferida que está o crescimento. É onde está sangrando que vai fazer você crescer. Quer crescer? Toque na ferida. Quer crescer? Lave a ferida. Quer crescer? Use o óleo que desce sobre a barba de Arão. Esse óleo nos cura. Esse óleo nos cura. Por isso que é bom vivermos juntos, irmãos, porque ali esse óleo é derramado, essa unção, esse do seu melhor. Quando você dá o seu melhor, é o seu óleo que está sendo derramado, é como o óleo que desceu lá no templo sobre Arão. E esse óleo vai nos limpando, vai nos curando, vai secando as nossas feridas, as nossas chagas. Quer crescer? Começa a redefinir a sua vida. Faça seus projetos para esse ano. Que esse ano venha a ser um ano de grande transformação, de muita alegria. Independente de como você está, de suas transgressões, esquece. É hora da gente redefinir. A gente precisa compreender os processos. Tem gente que tem um processo muito doído. Eu falo do Carlos, é Carlos da nossa comunidade. Processo doído. Foi jogado fora. De uma certa forma, deixado, abandonado. Para que algum animal pudesse até tragá-lo. Mas, para o Hashem Kadosh Baruch tomou conta desse homem, desse Zé Carlos. Zé Carlos é uma pessoa que eu vejo que desenvolve, todo dia está lá estudando, sempre ele coloca, toda semana, você vê lá o stories dele, tem um estudo que ele está estudando, está desenvolvendo a sua alma. Mas foi uma alma que passou por caminhos difíceis. Estrada difícil, que eu não teria estrutura por passar nesse caminho, mas ele passou e está aqui hoje mostrando para a gente, é possível. Todos, falei de Zé Carlos, mas todos nós que estamos aqui ao vivo, ouvindo agora, você tem uma história, você tem um caminho que eu provavelmente não conseguiria passar nesse caminho, porque ele não é meu. O meu caminho e as dores que eu tenho na minha vida, elas são para o meu crescimento. Eu posso até ter compaixão de você, mas essa compaixão não vai me fazer crescer. O que vai me fazer crescer é quando eu me doar para você. Amar a mim como eu amo, amar você como eu amo a mim mesmo, isso faz diferença. Esse é o processo. Olhar para a pessoa com compaixão não muda nada. Mas quando eu me dou, eu tenho sucesso, eu tenho vida, eu faço transformar. Eu quero falar uma história para vocês verdadeira que aconteceu numa yeshivá na Israel. O menino estava na yeshivá e era Rosh Kodesh.
o professor levou um bolo recheado. Era um bolo muito gostoso. E esse era um menino de uma família religiosa, mas uma família muito pobre, financeiramente falando. Era pobre, que não podia comprar um bolo recheado. E o professor, o rabino, levou nesse dia um bolinho recheado para cada aluno, porque ele era Rosh Kodesh, e ele comprou esse bolo e levou. E esse menino pegou esse bolo e viu esse bolo e falou assim: nossa, meu pai gosta tanto desse bolo, eu vou levar esse bolo para o meu pai. E ele pegou o bolo, enrolou o bolo, pôs na mochila, era sexta-feira, e na sexta-feira Yeshivá funcionava só até meio-dia, que os alunos tinham que ir embora para suas casas. E ele foi, esse menino andava 2 horas para chegar até a sua casa. E ele foi andando, não teve o lanche, com o bolo na mão, aquele caminho, aquela fome, andando, sol quente. E ele pensando no bolo, ele falou assim: ai, eu não vou comer o bolo. Olhava para o bolo, não comia o bolo e andava mais meia hora, olhava para o bolo, aí com fome, sol, o bolo, aquela coisa, ele olhou para o bolo e falou assim: eu não consigo. Fez a bênção, morei minemizonot, deu uma mordida no bolo, guardou o bolo, andou mais meia hora com aquela fome, com a vontade de comer o bolo, sentindo ainda o gosto doce na boca. Não aguentou, outra mordida no bolo e caminhou. Quando ele chegou em casa com o bolo com 2 mordidas, bem constrangido, pegou seu pai sentado à mesa e deu o bolo para o pai. E o pai pegou o bolo e ele de cabeça baixa, com vergonha do pai, e ele escutou o pai chorando. E ele, muito envergonhado, virou para o pai e falou: senhor pai, me desculpa, me perdoa, eu não queria dar para o senhor um bolo mordido. E o pai falou assim: meu filho, você não entendeu porque eu estou chorando. Eu não estou chorando porque o bolo está mordido. E o pai: mas como assim? Porque o filho falou: mas como assim, pai? Por que que o senhor está chorando? E ele falou assim: olha, porque eu estou olhando como você é grande, a sua grandeza. E eu fico observando, eu sei a distância que você caminhou, eu sei que você ama esse bolo, e você conseguiu chegar até aqui, dando apenas 2 mordidas nesse bolo e entregando esse bolo para mim. Esse é o bolo mais saboroso que eu vou comer na minha vida. E sabe o que isso representa para mim? Eu fico pensando em Deus. A alegria de Deus, quando nós nos esforçamos e chegamos no final do dia, e chegamos para Deus, às vezes com uma brahá, com 2 brahot, e Deus olha para nós e fala assim: olha, eu sei do seu esforço, eu sei da sua caminhada, eu sei como foi difícil para você cumprir essa brahá, mas você cumpriu. E essa brahá, para mim, ela tem um sabor muito especial, porque você lutou e você cumpriu esse propósito. Shabbat Teshuvah, independente do que você tem feito, mas nesse Shabbat, cumpra uma mitzvah, chega com um bolo mordido, mas chegue. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Quero pedir vocês também que não se esqueçam de fazer a sua contribuição conosco. Você faça a sua de Sedaká, nós precisamos, estamos com saldo negativo. Então, infelizmente, né, meu bem, que se você contribua, faça lá o seu Pix, faça depósito em conta, de qualquer forma. Doa o que você puder para nós. Que Deus te abençoe. Grande abraço, um grande ano, um ótimo Shabat. Convide pessoas, celebre. Faça como Greciano, chama todo mundo para sua casa. Vamos dar as 2 mordidas no bolo. Deus te abençoe. Alguma coisa, meu bem?
Que Deus abençoe a todos. Até sábado, permitindo Hashem. Não sei com quem vai estar para achar, mas sábado nos encontramos para finalizar o nosso Shabat, Techuvá e preparar para Yom Kippur. Yom Kippur no próximo quarta-feira, de quarta para quinta. Então nós vamos organizar, ver quem vai estar lá conosco. Deus abençoe a todos vocês. Põe só a música que a gente está despedindo. Você vai despedir? Vou pôr uma música enquanto Soraya despede de vocês. Você vai vir cá? Soraya vai vir despedir de vocês, só um minutinho. Tchau, gente. Um beijo grande. Que nós possamos aprender. Pode aumentar? Aprender com os ensinamentos. Vamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira. Aquilo que a Carla escreveu, eu concordo. O tempo é agora. É hoje. Não é amanhã. Vou ajudar amanhã, vou contribuir amanhã, vou ligar amanhã, vou mandar mensagem amanhã. É agora, tá? É agora. Então, eu agradeço as casas que têm celebrado essas festas, que são os pedaços de bolo que a gente está comendo junto e entregando para o Eterno. Então, eu mando mensagem para você, eu fico muito satisfeita de ver. Eu queria estar mandando um abraço para todo mundo, para o Lil, para a Raquel, para Alemão, para a Michele, para tanta gente, para a Silmari, sabe, aquele abraço apertado. Mas hoje o Silas está entregando um recado. Então, em resumo é isso, o nosso pedaço de bolo que nós vamos comer, entregar para o Eterno. Apesar de tantas tarefas, nós vamos separar o nosso tempo para o Eterno e Ele vai ficar todo honrado, porque nós estamos no tempo dele, nós estamos sabendo. E dizem os sábios que em toda geração existem justos na terra, que nós possamos justificar que o Eterno não mande mais pandemia nem correções através da gente. Isso é muito claro, porque eu não acredito que o Eterno, pela bondade dele, faça o justo pagar pelos pecadores. Eu não acredito nisso. O Eterno é extremamente justo. Então, quero agradecer a você que está presente. Um beijo grande para você. Beijo para você, Rosilene. Beijo para todos. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, porque a Laí, um beijo grande, né? Ibirité. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, porque quem manda para mim é a Fernanda. Eu sei que a Ana Keila está de longe assistindo o Croquete, todo mundo. Então, eu fico muito feliz você estar junto. E para achar que vem, nós estamos juntos de novo. Esse é o nosso pedaço de bolo. São 2 pedacinhos, sábado e quarta. Que venhamos honrar o nosso Eterno. Shalom, shalom, vrahá.